Durante a audiência pública no Senado para debater os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, a advogada Alexia Portugal questionou se ainda é possível afirmar que o Brasil é uma democracia ou se a ditadura do judiciário já está instaurada. A advogada apontou uma das aplicações de regras inventadas no inquérito e disse: agora, em decisão recente, ministro do STF instaura inquérito questionável com base em prints obtidos em matéria jornalística, restringindo o direito dos acusados de ter acesso aos autos, à sua conta bancária e até mesmo às redes sociais, calando suas vozes. Dessa forma, eu indago aos convidados. Ao agir de tal forma, além de atingir os indivíduos a quem os inquéritos se dirigem, não impõe o Supremo à sociedade um estado generalizado de temor e medo ao livre exercício da liberdade de expressão, um direito que é muito caro à democracia? A mera crítica aos poderes e seus membros deve ser enquadrada como atentado ao Estado de Direito? Os senhores acreditam que já se vive sob a ditadura do judiciário, incluindo a perseguição política? O professor Wildemar Félix Assunção e Silva respondeu apontando o grau de decadência e perda de credibilidade do Supremo Tribunal Federal. O professor disse que, quando estudou direito, os ministros do Supremo eram vistos com grande respeito. Ele apontou: era sentido de orgulho para o brasileiro ter juristas que realmente faziam respeitar a Constituição. Ele lembrou um dos momentos marcantes em que um ministro do Supremo Tribunal Federal desrespeitou a Constituição ao utilizar apenas metade de um artigo para manter os direitos políticos da presidente deposta Dilma. Wildemar Silva disse: eu estava no plenário aqui do Senado Federal, quando o presidente do Supremo, presidindo aquela fatídica sessão, rasgou a Constituição naquele momento. Eu falei bem assim: meu Deus, por que é que eu me dediquei tanto estudando a Constituição, eu estando aqui nesta casa que faz as leis, presenciando essa usurpação? Eu vou dizer na minha sala de aula para os meus alunos: a Constituição agora não é rígida, não, ela é flexível. É flexível. E quem flexibiliza a Constituição é o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição e não simplesmente rasgar. O professor apontou que os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal o obrigaram a mudar sua visão sobre o ativismo judicial, que chegou a considerar que poderia ser positivo. Ele relatou: quando nos deparamos hoje com a flagrante situação dos inquéritos, não só da fake news, mas com as atrocidades que estamos vendo, dia após dia, de decisões tomadas por meio de mensagens de WhatsApp, de decisões tomadas por meio de reportagens jornalísticas. Meu Deus, meu Deus! Como pesquisador de ativismo judicial, como professor e agora doutor na área, o ativismo judicial foi criado exatamente com o seguinte objeto: vamos interpretar em busca do melhor para o bem de todos. Quando, no caso desse inquérito da fake news, houve a interpretação lasciva do artigo 43 do regimento do STF, nós tivemos, de fato, ali, constituída materialmente a usurpação de um instrumento constitucional básico, que é a obediência ao princípio da legalidade, ao princípio da imparcialidade e a todas as diretrizes do Estado de Direito. O jurista acrescentou: hoje nós estamos numa flagrante situação. Qual flagrante situação? A dimensão política está invadindo esferas que não deveria estar invadindo e não poderia estar invadindo. A nossa Constituição, desde o impeachment da presidente Dilma, vem sendo rasgada página a página e, pasmem, por quem deveria resguardar a sua aplicação, infelizmente. O que é preciso hoje, o que nós clamamos hoje a todas as autoridades deste país, em qualquer dos poderes, é que tenham consciência do reflexo daquilo que está sendo efetivamente apresentado, está sendo decidido, está sendo definido. Responsabilidade. E uma responsabilidade com quem? Com toda uma nação.
com toda uma nação. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Inicialmente gostaria de agradecer ao senador Eduardo Girão pela iniciativa dessa audiência. Nós sabemos da responsabilidade dessa casa com a harmonização dos poderes e os senhores senadores que participaram aqui demonstram compromisso com o país e a seriedade que o tema demanda. Bom, em 2021, a 6ª turma do STJ, em casos de corrupção ativa, manteve entendimento de que os prints de tela do aplicativo WhatsApp não serviam como único meio de prova lícita, em razão da dificuldade de se atestar a veracidade das informações e o rastreamento de vestígios. Ademais, a 2ª turma do STF decidiu que é ilícito o acesso a mensagens do WhatsApp do investigado sem autorização judicial, invocando os direitos do sigilo das comunicações, a intimidade e a vida privada, além da efetivação do direito à não autoincriminação. Agora, em decisão recente, o ministro do STF instaura inquérito questionável com base em prints obtidos em matéria jornalística, restringindo o direito dos acusados de ter acesso aos autos, à sua conta bancária e até mesmo às suas redes sociais, calando suas vozes. Dessa forma, eu indago aos convidados, ao agir de tal forma, além de atingir os indivíduos a quem os inquéritos se dirigem, não impõe o Supremo à sociedade um estado generalizado de temor e medo ao livre exercício da liberdade de expressão, um direito que é muito caro à democracia? A mera crítica aos poderes e seus membros deve ser enquadrada como atentado ao Estado de Direito? Os senhores acreditam que já se vive sob a ditadura do judiciário, incluindo a perseguição política? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, doutora Alexia Portugal, desde o início da sessão aqui assistindo, acompanhando, muito obrigado. Eu já passo imediatamente a palavra para o professor Vildemar Félix Assunção e Silva. Boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiro, uma grande satisfação estar novamente aqui, participando desse debate. E me recordo quando vislumbramos tudo isso na sessão do dia 14 de junho,
onde no plenário do Senado Federal nós estávamos conversando e surgiu exatamente essa coragem de trazer ao povo brasileiro, de trazer a todos essa preocupação. Como servidor desta casa, como aquele que está investido não só de um cargo para contribuir para a nação, mas acima de tudo como cidadão. Nós estamos abrindo um caminho onde apenas a porta ela foi destravada para que de fato uma ação efetiva possa ocorrer. Nesta casa, Vossa Excelência, desde quando chegou aqui, nós já começamos a conversar e a partir daí nos tornamos amigos e a partir daí comungamos com as mesmas premissas, os mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos ideais para o que é o melhor para a nossa nação. E nesse viés, quando o assunto é ativismo judicial, quando eu comecei a estudar direito, eu não pensava em nenhum momento fazer direito. Meu primeiro curso de graduação foi História. E um aluno em sala de aula, quando era professor de História, me incentivou a fazer direito. Quando ele simplesmente me ameaçou. Professor, o senhor não vai me dar meio ponto? E mostrou o cabo da arma. Eu falei, você tem meio ponto de participação. E a partir dali, esse aluno me motivou a frequentar o curso de Direito, mas ainda não foi o momento. Me lembro quando eu estava me preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entrei numa sala de aula de Direito Constitucional e falei, meu Deus, isso é maravilhoso. A vida de todos nós perpassa por esse livro. E entrei para o curso de Direito e a época em que fiz minha graduação, nós estávamos em períodos áureos do Supremo Tribunal Federal, com ilustres nomes que aqui o professor Ives Gandra citou e que cada um dos nossos nobres palestrantes também citaram. E o Supremo era algo que todo estudante de direito, à época, tinha como referência absoluta. Nos espelhávamos nos ministros. Eu me lembro quando assistia votos, acompanhava os votos de Gilmar Galvão, falava assim, meu Deus, eu quero ser igual a esse homem. O professor Inocêncio Mártires, que tive a honra de ter sido seu aluno, eu disse assim, professor, eu quero ter 1% do seu conhecimento. Ele me disse assim, quando você estiver da minha idade, você vai ser melhor do que eu. E participar, naquela época, da vida do Supremo Tribunal Federal, a qual também tive a oportunidade de trabalhar naquela casa, justamente a essa época, eu estava simplesmente vivendo o êxtase, onde conhecimento, onde a aplicação da lei e onde a competência originária daquela Suprema Corte estava de fato sendo respeitada. Lembro-me que à época tinha-se a discussão das instituições que todos respeitavam no Brasil. Em primeiro lugar, saiu a pesquisa das Forças Armadas. Em segundo lugar, o povo acreditava no Supremo Tribunal Federal. E quando falava em Supremo, todo mundo respirava fundo. Era sentido de orgulho para o brasileiro terem juristas que realmente faziam respeitar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, com todas as vênias a todos os ministros, dos quais muitos deles nós temos um bom relacionamento, e infelizmente hoje, quando eu me vi já no mestrado, obrigado a escrever sobre a tragédia que estamos vivendo no âmbito do Poder Judiciário, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse produzir um texto, fosse escrever contra atos de um poder que eu jamais duvidei
da sua envergadura, da sua posição, não só no texto constitucional, como na vida de cada um dos brasileiros. Como citou o doutor Sérgio, a gente sempre ouviu dizer dos nossos pais, professores, que decisão judicial não se discute, se cumpre. E esse também foi um mandamento que eu ouvi durante muitos anos da minha vida. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas, infelizmente, o que nós observamos hoje, eu tive a oportunidade, eu diria não só a oportunidade, mas eu tive o desprazer de estar naquela fatídica sessão do dia 31 de agosto de 2016, no impeachment da presidente Dilma. Eu estava no plenário aqui do Senado Federal. Quando o presidente Supremo, presidindo aquela fatídica sessão, rasgou a Constituição. Naquele momento eu falei assim, meu Deus, por que eu me dediquei tanto estudando a Constituição? Eu estando aqui nessa casa que faz as leis, presenciando essa usurpação, eu vou dizer na minha sala de aula dos meus alunos, a Constituição agora não é rígida não, ela é flexível. É flexível. E quem flexibiliza a Constituição é o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição e não simplesmente rasgar. Quando nos deparamos hoje com a flagrante situação dos inquéritos, não só da fake news, mas com as atrocidades que estamos vendo dia após dia, de decisões tomadas por meio de mensagem de WhatsApp, decisões tomadas por meio de reportagens jornalísticas. Meu Deus, como pesquisador do ativismo judicial, como professor e agora doutor na área, o ativismo judicial, quando foi criado, ele foi criado exatamente com o seguinte objeto: vamos interpretar em busca do melhor para o bem de todos. Quando, no caso desse inquérito da fake news, houve a interpretação lascívia do artigo 43 do regimento interno do STF, nós tivemos, de fato, ali, constituída materialmente, a usurpação de um instrumento constitucional básico, que é a obediência ao princípio da legalidade, o princípio da imparcialidade e todas as diretrizes do Estado de Direito. E nessa premissa, meu senador Luiz Pastore, do qual tenho orgulho de ser o seu assessor hoje nesta casa, e que com certeza na próxima legislatura também, uma coisa que me chama a atenção dentro de todo esse viés é que é inadmissível, é impossível nós testemunharmos que a nossa Constituição está sendo ultrajada, violada, por meio simplesmente de intromissão, invasão de competência. Não cabe a ninguém fazer um juízo de valor àquilo que não lhe compete. Nesta casa, que é uma casa política, é para discutir ideias, discutir caminhos, e esses todos que foram legitimados pelo povo para o bem comum. Aqui sim, eu posso ter uma opinião divergente, um parlamentar pode ter uma opinião divergente do outro, sem problema algum. Sem problema algum. Se discordamos desse tema, vamos para voto. E que vença o melhor. E sempre na busca do bem comum. No Poder Judiciário, não há possibilidade de discutir, porque a decisão tem que ser cumprida. Não há possibilidade de discutir. E quando falamos de decisões de uma Suprema Corte, estamos fazendo referências
há uma decisão de que daquele instrumento normativo que ali se constitui, não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Então, recorrer a quem? Como os nossos doutos palestrantes hoje fizeram referência, recorrer a Deus? Na época de minha graduação, quando falávamos em ministros do Supremo, falávamos que eram deuses. E me recordo muito bem do ministro Marco Aurélio de Mello, grande amigo, saudoso ministro. Ele falava bem assim para mim: sabe por que nos chamam de deuses? Eu perguntei, por quê? Porque nós somos aqui a voz final de tudo no Brasil. Olha só o detalhe, a voz final de tudo no Brasil. E eu disse assim: então, Senhor absoluto do céu e da terra, o que Vossa Excelência vai decidir hoje? Ele disse assim: eu vou decidir o que é melhor para o bem comum, no que eu entendo dentro dos limites da Constituição. Ele foi amplamente criticado durante o seu período como ministro por decisões totalmente controversas frente ao que a grande maioria pensava. Mas uma posição ele resguardou, como ele disse no seu último ato, na sua última sessão: eu resguardei a Constituição e não violei por mero casuísmo político. Hoje, nós estamos numa flagrante situação. Qual a flagrante situação? A dimensão política, ela está invadindo esferas que não deveria estar e não poderia estar. A nossa Constituição, desde o impeachment da presidente Dilma, vem sendo rasgada, página a página, e pasmem, por quem deveria resguardar a sua aplicação. Infelizmente, não estou aqui me colocando contra qualquer disposição de uma instituição que eu respeito, que eu admiro, que está no nosso ordenamento jurídico, é consagrado no nosso ordenamento jurídico e merece todo o respeito de todos nós. Mas, infelizmente, como disse Thomas Hobbes, o homem é mau por natureza, e muitas vezes a decisão do homem, ela é equivocada. E o homem erra. O homem pode errar. O que é preciso hoje, e o que nós clamamos hoje a todas as autoridades desse país, em qualquer dos poderes, é que tenha consciência do reflexo daquilo que está sendo efetivamente apresentado, está sendo decidido, está sendo definido. Responsabilidade. E uma responsabilidade com quem? Com toda uma nação. Com toda uma nação. Uma decisão judicial não se discute, ela se cumpre, isso é um fato. Isso é um fato. Mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, em circunstância alguma, deixar que hoje nós estejamos diante de uma situação única, eu diria que um câncer generalizado nos poderes. Falo muito em questão de golpe de Estado. Eu digo que o maior golpe, ele está sendo dado na violação do nosso preceito da nossa Carta Maior. É o maior golpe. É o maior golpe que nós temos. Que foi feito nesta casa em 2016, no processo de impeachment da presidente Dilma, e que está sendo feito por, infelizmente, vários membros do Poder Judiciário. Errar é humano. Eu erro, qualquer autoridade erra, qualquer pessoa erra. Mas o que nós não podemos fazer é prejudicar vidas por meio do nosso erro. Isso nós podemos fazer de forma nenhuma. Nós devemos ter caráter dignificado para que as nossas decisões sejam decisões corretas e sempre exímias para o bem comum. E quem detém esse poder, seja ele por meio de uma indicação política, no caso de ministros, seja ele pelo povo, no caso eleitos, tem
a responsabilidade e o zelo do juramento de respeitar a nossa Carta Maior e resguardar a dignidade da pessoa humana. Porque todos nós, como brasileiros, temos um desejo, que de fato os objetivos fundamentais da República e os direitos fundamentais sejam efetivamente cumpridos em sua plenitude, mas cada um exercendo com zelo, solicitude e dignidade o seu papel. O seu papel. Então, senhor presidente, agradeço novamente o convite, agradeço a oportunidade de ter aberto os trabalhos no dia 5 de julho. Ao meu senador Luiz Pastore, agradeço a sua presença, por estar aqui nos prestigiando. Aos alunos do curso de Direito, que passaram aqui o dia, se deleitando no conhecimento que aqui foi apresentado, o meu agradecimento. E espero que juntos possamos construir um país melhor, que eu tenho certeza que é o objetivo de cada um aqui. Independente de qual posição que cada um aqui de nós estejamos, construir um país melhor é um desejo mútuo e responsabilidade de todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Vildemar Félix Assunção e Silva. O senador Luiz Pastore aqui pede a palavra e eu lhe agradeço a sua presença aqui, em estar conosco, colaborando sempre, buscando aí. Acho que no fundo, meu querido senador, defender o Brasil, defender o que é justo, o que é correto, nada mais do que isso, E eu lhe agradeço a sua presença aqui, tá? Com a palavra, senador Luiz Pastore. Primeiro, senador Eduardo